A Constituição brasileira é clara: saúde é direito de todos e dever do Estado. Mas o país está longe de cumprir essa obrigação, mesmo gastando 18 bilhões de reais por ano para comprar remédios. O paciente, quando não consegue na rede pública o medicamento que precisa, é obrigado a recorrer às farmácias e muitas vezes se assusta com os preços. Uma indústria farmacêutica tentou mudar um remédio para a categoria de alto custo, mas foi impedida pela justiça. Para ter uma saúde perfeita, o corpo precisa estar em plena harmonia. As plaquetas sanguíneas, por exemplo, são produzidas na medula óssea e têm a função de formar coágulos de sangue para impedir hemorragia. Por isso, o organismo precisa de muitas plaquetas trabalhando para garantir a saúde. Mas quando não temos a quantidade ideal delas circulando no corpo, aí é um sinal de perigo. Foi o que aconteceu com a Solange. Para estar plenamente saudável, ela precisaria de pelo menos 150 mil plaquetas no organismo, mas em seu último exame constavam apenas 3 mil. Solange sofre de PTI, púrpura trombocitopênica idiopática, doença que causa hematomas, hemorragias e manchas vermelhas nas pernas. Eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, fui diagnosticada com púrpura trombocitopênica idiopática. É uma doença autoimune, né? Até hoje não se sabe de que se vem essa doença. O diagnóstico vem de exclusões de outra doença que causa plaquetomia, né? E foi difícil, porque foi uma coisa assim que mexeu com a família toda. Solange fez todos os tratamentos recomendados, mas não foi suficiente. Fiz a esplenectomia, né, retirada do baço, porque já não respondia mais os corticóides. E entrei em remissão, depois que retirei o baço. Por um lado funcionou. Tomei bezetacil durante 8 anos, de 21 dias, para não dar infecção, porque se der infecção cai as plaquetas. Saí da remissão e minhas plaquetas foi para 3 mil. Tive que ser internada, fiquei na UTI 4 dias, esperando que estabilize, né? Caso não estabilize, é onde tem que entrar com o Revolade. É uma medicação cara, custa em torno de R$2.000. E o laboratório pretendia elevar a categoria do remédio de 2, definida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para 1, de medicamentos de alto custo, o que elevaria ainda mais o valor. O órgão regulador de preços, que faz parte da Anvisa, não aceitou o pedido e a empresa que produz o Rivoleide foi reclamar na Justiça. Ao analisar o processo, a 6ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília, entendeu que o medicamento não apresentou requisitos suficientes para ser enquadrado na categoria 1, como explica a Procuradora Federal, coordenadora dos assuntos judiciais da Anvisa. O impacto disso é, inevitavelmente, o valor de entrada do medicamento, o preço inicial dele. Porque, para que ele se enquadre na categoria 1, o medicamento tem que trazer um ganho significativo. No caso em concreto, que a autora pretendia que o Revoleide fosse enquadrado na categoria 1 e não na categoria 2, o que aconteceu na realidade é que ela não se desincumbiu do ônus de fato provar esse ganho real. Então, existe uma presunção de validade e legitimidade do ato da administração, enquadrando como categoria 2 e não 1, diante da ausência de evidência clínica de um ganho efetivo. Por essa razão, a 6ª turma decidiu, por unanimidade, negar o pedido da empresa para alterar a categoria do Rivoleide. O advogado lembra que a medida de classificação dos medicamentos é uma forma de garantir uma concorrência justa e de proteger o consumidor de preços abusivos. O cidadão permanece resguardado para que o preço do medicamento seja aquele estipulado nas normas vigentes no país. Esse hematologista explica que, dependendo da reação do paciente com PTI, pode ser inevitável o uso de remédios caros, como o Rivoleide.
tem um grau de eficiência, de eficácia nesse remédio em torno de 60% a 70% dos pacientes que já fizeram a primeira linha de tratamento, que já fizeram a esplenectomia, de responder a esse tratamento via oral. Então, é algo inovador que, apesar do custo alto, a gente sempre considera e é uma carta trunfo na nossa mão. Ainda não é tratamento de primeira linha, no entanto, é um tratamento que aproximadamente 30% dos pacientes terão a oportunidade de usá-lo. O pequeno Pedro, de 9 anos, que também tem a PTI, segundo os pais relataram, pode ser um dos pacientes que precisarão de medicamentos como Rivoleide. Por causa da doença, um acidente doméstico comum a crianças na idade do Pedro tem consequências bem mais graves. Foi correr de uma cachorra e encostou, bateu no batente da porta e quando bateu isso aqui inchou tudo. Agora a gente está com compressa, pomada, compressa, limpeza, para ver se melhora essa carinha aqui. Hoje, em relação a tratamento, está fazendo acompanhamento para ver se estabiliza o número de plaqueta, que está oscilando muito. Tem hora que está grande, tem hora que está pouco, tem hora que está mínimo. Mas durante agora, esse período que ele está, é acompanhamento para evitar o que aconteceu, que foi a queda que ele teve. Mas para a família, independentemente do tratamento, o mais importante é que ele fique bem. Que sarem, né? Pelo menos que controle, que estabilize, para a gente ver que rumo a gente toma. Porque essa angústia de, poxa, final do ano ele estava bem, sem roxo nenhum, aí dá uma semana ele está todo roxo e o mínimo as plaquetas, isso acaba com a gente. A torcida é para que, assim como os super-heróis das telas de cinema, estampados nas camisas de pai e filho, Pedro seja um herói da vida real e vença de vez a doença.